Podemos então fazer a prova da catalepsia, dar-lhes as sugestões requeridas para sua doença e então despertá-lo. Depois de acordar, o paciente ou estará amnésico, esteve sonambúlico durante a hipnose, ou conservará completamente a sua memória e relatará as sensações que teve durante a hipnose. Não é raro aparecer no seu semblante um sorriso, depois de termos fechado seus olhos. O médico não deve perturbar-se com isso. Via de regra, significa apenas que a pessoa sob hipnose ainda é capaz de ajuizar acerca de seu próprio estado, e o acho estranho ou cômico. A segunda alternativa, porém, é a de não se ter estabelecido a influência, ou de ter havido apenas um grau muito leve da mesma, enquanto o médico se conduziu como se tivesse diante de si uma hipnose completa. Imaginemos o estado mental do paciente nessa situação. Ele prometeu no início dos preparativos manter-se calmo, não falar mais e não dar nenhuma indicação de confirmação ou negação. Agora ele verifica que, com base em sua concordância com isto, está-lhe sendo dito que está hipnotizado e ele se irrita com o fato. Sente-se mal por não lhe ser permitido expressar sua irritação. Sem dúvida, também está receoso de que o médico de imediato comece a fazer sugestões, na crença de que ele, paciente, está hipnotizado, antes de estar. E nisso, a experiência mostra que, se não está realmente hipnotizado, não mantém o acordo que fizemos com ele. O paciente abre os olhos e diz, geralmente ressentido, não estou dormindo coisa alguma. Um principiante diante disso pensaria que a hipnose é um fracasso, mas alguém com experiência não haverá de perder sua compostura. Responderá sem a menor irritação, ao mesmo tempo que, novamente, fecha os olhos do paciente. Abre aspas. Mantenha-se tranquilo. Você prometeu não falar. Naturalmente sei que você não está dormindo, e nem isso é necessário. Qual teria sido o sentido de eu simplesmente fazer você adormecer? Você não compreenderia quando eu lhe falasse. Você não está dormindo, mas está hipnotizado. Está sob minha influência. O que eu lhe digo agora causará uma impressão especial em você e lhe será útil. Fecha aspas. Depois dessa explicação, geralmente o paciente se mantém calmo e lhe fazemos as sugestões. Por ora, abstemo-nos de procurar os sinais físicos da hipnose. Contudo, depois que essa dita hipnose tiver sido repetida diversas vezes, verificaremos que aparecem alguns dos fenômenos somáticos que caracterizam a hipnose. Em muitos casos desse tipo, no final, ainda continua duvidoso se o estado que o provocamos merece o nome de hipnose. No entanto, estaríamos cometendo um erro se procurássemos restringir a veiculação de sugestões aos casos em que o paciente se torna sonambúlico ou entra em um grau profundo de hipnose. Em casos assim, que na realidade só tem a aparência de hipnose, podemos conseguir os mais surpreendentes resultados terapêuticos, que, por outro lado, não são obtidos com a sugestão de vigília. Portanto, também nesse caso, o que temos diante de nós é, ainda assim, certamente hipnose, cujo único objetivo final é o efeito que nela se produz pela sugestão. Entretanto, se depois das tentativas repetidas de 3 a 6 não houver qualquer indício de êxito, nem qualquer sinal somático de hipnose, desistiremos da experiência. Bernheim e outros distinguiram diversos graus de hipnose, mas sua enumeração tem pouco valor na prática. O que tem importância decisiva é apenas se o paciente ficou sonambúlico ou não.
isto é, se o estado de consciência produzido na hipnose difere nitidamente do estado habitual de modo significante para que a lembrança daquilo que ocorreu durante a hipnose esteja ausente depois de ele acordar. Nesses casos, o médico pode negar a realidade das dores que estão presentes ou de qualquer outro sintoma com a maior decisão, o que geralmente ele é incapaz de fazer se sabe que alguns minutos mais tarde o paciente lhe dirá, abre aspas, quando o senhor disse que eu não tinha mais dores, eu as tinha do mesmo jeito e as tenho ainda agora, fecha aspas. Os esforços do hipnotizador orientam-se no sentido de ele se poupar de contradições dessa ordem, que só fazem abalar sua autoridade. Portanto, seria de maior importância para o tratamento se possuíssemos um método de que possibilitasse colocar qualquer pessoa em estado de sonambulismo. Infelizmente, não há tal método. A principal deficiência do tratamento pela hipnose é que ela não pode ser dosado. O grau alcançável de hipnose não depende do método do médico, mas da reação casual do paciente. É também muito difícil aprofundar a hipnose em que um paciente entra, embora isso habitualmente aconteça quando as sessões se repetem com frequência. Quando não ficamos satisfeitos com a hipnose obtida, procuramos lançar mão de outros métodos quando o tratamento prossegue. Estes muitas vezes atuam mais energicamente ou continuam atuando depois de se haver enfraquecido a influência do método inicialmente adotado. Aqui estão alguns desses métodos: aplicar pequenos golpes no rosto e no corpo do paciente com ambas as mãos continuamente durante 5 a 10 minutos. Isso tem um efeito surpreendentemente relaxante e tranquilizador. Usar a sugestão acompanhada da passagem da corrente galvânica fraca, que produz uma perceptível sensação de sabor, o anódio colocado numa faixa larga sobre a testa e o catódio numa faixa ao redor do pulso. Aqui a impressão de estar atado e a sensação galvânica contribuem em muito para a hipnose. Podemos improvisar métodos parecidos a nosso critério. Basta que mantenhamos o objetivo de desenvolver, por uma associação de pensamento, o estado do adormecer e de fixar a atenção por meio de uma sensação persistente. O verdadeiro valor terapêutico da hipnose está nas sugestões feitas durante a mesma. Essas sugestões consistem numa enérgica negação dos males de que o paciente se queixou, ou num asseguramento de que ele pode fazer algo ou numa ordem para que o execute. Um resultado muito mais marcante do que produzido por simples asseguramento ou negação será obtido se vincularmos a esperada cura a uma ação ou intervenção nossa durante a hipnose. Por exemplo, abre aspas, você não tem mais dores neste lugar. Eu aperto aqui e a dor desaparece. Fecha aspas. Aplicar pequenas pancadas de pressão na parte afetada do corpo durante a hipnose, em geral, proporciona excelente apoio à sugestão falada. E não devemos deixar de esclarecer o paciente sob hipnose acerca da natureza de sua afecção, mostrar-lhe as razões do término de seu problema e assim por diante. Pois o que temos diante de nós, via de regra, não é um autômato psíquico, mas um ser dotado de poder de crítica e de capacidade de julgamento, sobre o qual simplesmente estamos em condição de exercer maior impressão agora do que quando ele se encontra em estado de vigília. Quando a hipnose é incompleta, devemos evitar permitir que o paciente fale.
Uma expressão motora dessa espécie faz dissipar a sensação de entorpecimento que corrobora sua hipnose e o faz acordar. Pode-se sem receio permitir às pessoas sonambúlicas que falem, andem e ajam, e obtemos uma influência psíquica de máximo alcance sobre elas, perguntando-lhes, quando estão sob hipnose, a respeito de seus sintomas e da origem deles. Mediante a sugestão, fazemos surgir um efeito imediato, especialmente ao tratar paralisias, contraturas, etc., um efeito pós-hipnótico, ou seja, um efeito cujo aparecimento estipulamos para um determinado tempo após o despertar. No caso de sintomas muito rebeldes, é muito vantajoso intercalar um período de espera como este, digamos até mesmo uma noite inteira, entre a sugestão e a execução. A observação dos pacientes mostra que, em regra geral, as impressões psíquicas necessitam de certo tempo, de um período de incubação, a fim de efetuarem uma modificação física. Abre aspas, neuroses traumáticas, fecha aspas. Cada uma das sugestões deve ser feita com a maior decisão, pois qualquer indício de dúvida é percebido pelo paciente, que o explora desfavoravelmente. Não deve ser permitida uma contradição sequer. E se formos capazes, insistiremos em nosso poder de produzir catalepsias, contraturas e anestesias, e assim por diante. A duração de uma hipnose deve ser planejada de acordo com a necessidade prática. A manutenção da hipnose por tempo relativamente longo, até algumas horas, certamente não é desfavorável para o êxito. O despertar é executado mediante algum comentário, mais ou menos assim: isto é suficiente por hora. Não devemos deixar de assegurar ao paciente, na primeira sessão de hipnose, que ele vai acordar sem dor de cabeça, sentindo-se satisfeito, bem disposto. Apesar disso, pode-se observar que, após uma ligeira hipnose, muitas pessoas despertam com sensação de pressão na cabeça e fadiga, no caso de a duração da hipnose ter sido demasiado curta. É como se não tivessem terminado seu sono. A profundidade de uma hipnose não está invariavelmente em proporção direta com o seu sucesso. Podemos produzir as maiores modificações nas hipnoses mais leves e, ao contrário, podemos fracassar num caso que atinja o estado de sonambulismo. Quando o resultado desejado não é conseguido após algumas hipnoses, aparece uma outra dificuldade vinculada a esse método de tratamento. Enquanto o paciente algum se arrisca a mostrar-se impaciente, caso ainda não tenha sido curado depois da 20ª sessão de aplicação de eletricidade, ou depois de igual número de garrafas de água mineral no tratamento hipnótico, tanto o médico quanto o paciente se cansam muito mais depressa, em consequência do contraste entre o matiz deliberadamente otimista das sugestões e a melancólica verdade dos efeitos. Também aqui, os pacientes inteligentes podem tornar mais fácil o trabalho do médico, na medida em que percebem que, ao fazer as sugestões, o médico está, por assim dizer, desempenhando um papel, e que, quanto mais energicamente ele atacar a doença dos pacientes, mais benefícios, segundo se espera, estes obterão. Em todo tratamento hipnótico prolongado, deve-se evitar cuidadosamente um procedimento monótono. O médico deve estar constantemente à procura de um novo ponto de partida para suas sugestões, de uma renovada prova de seu poder, de uma nova modificação no seu método de hipnotizar,
pois também para ele que tem, quem sabe, dúvidas íntimas a respeito do êxito, este representa um grande e até exaustivo esforço. Não há dúvidas de que a área coberta pelo tratamento hipnótico é muito mais extensa do que a de outros métodos de tratamento de doenças nervosas, e não há nenhuma justificativa para a acusação de que a hipnose só é capaz de influenciar sintomas, e apenas por breve período de tempo. Se o tratamento hipnótico é dirigido somente contra os sintomas e não contra os processos patológicos, está seguindo justamente o mesmo caminho que todos os demais métodos de tratamento são obrigados a trilhar. Quando a hipnose tem êxito, a estabilidade da cura depende dos mesmos fatores que a estabilidade de todas as curas conseguidas por outros métodos. Caso a hipnose se tenha defrontado com fenômenos residuais de um processo já concluído, a cura será permanente. Se as causas que produziram os sintomas ainda estiverem em atividade e com sua força não diminuída, é provável que haja uma recaída. O emprego da hipnose nunca exclui o emprego de qualquer outro tratamento dietético, mecânico ou de algum tipo. Em numerosos casos, ou seja, naqueles em que os sintomas são de origem psíquica, a hipnose preenche todos os requisitos que se podem exigir de um tratamento causal nessas circunstâncias. Fazer perguntas e infundir calma ao paciente em hipnose profunda geralmente proporciona o mais brilhante êxito. Tudo o que se tem dito e escrito a respeito dos grandes perigos da hipnose pertence ao reino da fantasia. Se colocarmos de lado o mau uso da hipnose com fins ilegítimos, possibilidade esta que existe em todos os outros métodos terapêuticos eficazes, o problema principal que teremos de considerar é a tendência de as pessoas com neurose grave, depois de se repetir a hipnose, entrarem em hipnose espontaneamente. Cabe à capacidade do médico proibir essa hipnose espontânea, que parece ocorrer somente em pessoas muito impressionáveis. As pessoas cuja impressionabilidade vai ao ponto de poderem ser hipnotizadas contra sua vontade também podem ser protegidas, de modo bastante completo, pela sugestão de que apenas seu médico será capaz de hipnotizá-las. Freud.